a gente vai falar sobre assédio. Olá, humanos, eu sou o Panda. E eu sou o Renan. E hoje sem o Dan. E você está no Boys in Pink, um podcast que não tolera nenhum tipo de assédio. Isso mesmo. Tanto no trabalho ou fora do trabalho. E tanto moral quanto sexual. E hoje a gente vai falar sobre isso aí mesmo que a gente acabou de falar. Nossa, ficou muito bom, a gente tá sincronizado, né? Tá parecendo, sabe o que você tá me lembrando, cara? O quê? Brothers Kitchen. Puta, é verdade. E é um crossover, cara. Um crossover foda. Bom, gente, vai tentar descontrair um pouco, porque o tema hoje é bem... Exatamente. Né? Panda, explica pra mim, por gentileza, qual é a definição de assédio moral. Com certeza. Assédio moral é quando você quer expor alguém, humilhar alguém, colocar alguma situação constrangedora. Que a gente até conversou antes de quadro profissional do mês, mas a gente vai chegar nisso aí ainda. Exato. Algumas situações constrangedoras podem acontecer no seu trabalho, desde tipo um grito, falar que você é burro, esse tipo de coisa. É tipo você tentar diminuir a pessoa a qualquer custo, tipo, pra você se manter, pra você se sobressair perante essa pessoa. Sim, é porque assim, normalmente quando a gente tem um nível hierárquico, vamos supor, eu sou teu supervisor, então tecnicamente eu tenho que mostrar para as outras pessoas que eu tenho poder. E esse tipo de mostrar que eu tenho poder vem na forma verbal. Ou pode ser alguma ação, tipo uma penalização, mas você teria que ter feito alguma coisa para poder te penalizar. Seria uma penalização não fundamentada. Isso, exatamente. Perfeito, cara. Pode crer. Muito bom, perfeito. Muito obrigado. E Também estudei. Muito bom, parabéns. Tem alguns tipos de assédio moral. São 3 principais, na verdade, que é o vertical, que é quando a agressão vem, igual a gente falou agora, do superior hierárquico da pessoa. Então, igual eu falei, se eu sou superior, eu quero te humilhar, às vezes eu faço na intenção mesmo, e às vezes eu posso fazer não intencionalmente, Sim. que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. É tipo pra demonstrar poder, ele não precisa ser necessariamente supervisor da pessoa imediato, pode ser tipo um chefe maior, ou tipo um coordenador do departamento, ou pode ser tipo uma pessoa que tá um nível hierárquico acima, porque tipo geralmente antes dos supervisores, dos gerentes, tem algumas pessoas abaixo. Mas como tem algumas pessoas abaixo, elas podem também usar desse poder para poder diminuir a outra pessoa e trazer para ela essa sensação de pequeno poder, e, tipo, se mostrar que é mais forte e que consegue fazer essas coisas. Sim. Pode crer. Isso acontece em muitas organizações, normalmente acontece em empresas que a gente chama de tradicionais, né? Empresas não tradicionais, entenda como startup, empresas novas, sim, são mais descoladas. Jovens. Isso, empresas descoladas. Empresas mais tradicionais, tipo uma Volkswagen, eu só tô dando um exemplo, tá? De uma empresa bem consolidada. Isso não quer dizer que a Volkswagen tenha diversos casos de assédio. Isso, pode ocorrer lá dentro, mas eles devem ter uma tratativa lá pra isso. A gente não tem nenhum fundamento disso, a gente não tem o dado informando isso. Isso, é só um exemplo, só exemplificando. Então a Volkswagen é uma empresa, né, uma empresa grande. Isso, empresa consolidada no mercado, antiga. mas então, isso acontece muito nesse meio, né? Sim. No meio corporativo mesmo, tipo, vendedores corporativos ou meio muito executivo, isso acontece bastante, né? Principalmente com mulheres, mas a gente vai abordar isso um pouco mais pra frente também. Só pra dar só um introdutório. E aí tem o outro que é o horizontal, que aí é do mesmo nível hierárquico. Então a gente tem o mesmo nivelamento dentro de uma empresa, então tipo, a gente trabalha junto. Tipo, 2 auxiliares administrativos, um tenta diminuir o outro e fica nessa guerra absurda. Exato. Aí a gente fica brigando, fala, você, sei lá, um exemplo bem prático, já que você for auxiliar administrativo. Eu não tô conseguindo dar um PROC-H. Tá. Bem X, eu nem lembro como mais no Excel. Mas eu não lembro como dar um PROC-H e eu vou te perguntar, puta Renan, mano, eu não tô conseguindo fazer o bagulho aqui, mano, como é que dá um PROC-H? Você fala, porra, você é burro, que não sei o que, sabe? E tipo, quando passa, extrapola o nível da brincadeira, né? Não chega nem a ser brincadeira, né? Porque, tipo, quando existe o assédio moral, as pessoas tendem a achar que, não, mas eu falei brincando. Exato. Isso que é foda. É muito claro de identificar um tom de brincadeira e um tom sério. Sim. No trampo eu fui promovido recentemente, tipo, Parabéns. muito obrigado. Algumas brincadeiras que eu fazia com a galera antes, tá ligado?
tipo, eu parei de fazer essas paradas porque pode parecer que se torne um assédio. Então, tipo, as pessoas vinham falar comigo antes, tipo, quando era do mesmo nível delas, e elas iam, tipo, falar comigo, eu revirava o olho, só que, tipo, eu fazia isso na brincadeira e todo mundo entendia. Aham. Só que, assim, eu tenho medo de continuar fazendo isso e as pessoas começarem a entender diferente. Tipo, as pessoas que eu fazia, claro, que nem eu sempre falo pra todo mundo, eu só brinco com quem eu gosto. Então, tipo, eu brincava com as pessoas que eu gostava dessa forma. E as pessoas super entendiam e levavam numa boa. Nunca chegaram pra mim e reclamaram, até porque eu sempre fui muito claro com Uhum. isso, eu sempre falei pra todas as pessoas. Falei, olha, se algum dia você se sentir desconfortável com alguma coisa que eu falar pra você, eu quero ser o primeiro a saber disso. E aí, tipo, eu sempre fui muito claro com isso. Só que hoje eu me sinto numa posição um pouco mais séria. Então, tipo, eu não posso fazer as brincadeiras que eu fazia antigamente. Infelizmente, né? Eu não posso fazer essas brincadeiras que eu fazia porque as pessoas podem levar de uma maneira diferente. Então elas Sim. podem entender de uma maneira diferente. Tipo, nossa, só porque agora o Renan mudou de cargo, ele tá se comportando diferente. E pá. até porque você é o superior deles, né? Exatamente. Então, o superior direto deles. Exato. Então, até mesmo que você faça isso, sei lá, vocês vão pro bar, depois do expediente fazer um happy hour, mesmo que você faça alguma brincadeira, alguém, tipo, vocês não estão no meio de trabalho, estão num meio mais informal. Então Sim. as pessoas tem que saber separar, né? O Renan supervisor e o Renan coleguinha de boteco. Então Exato. tem que saber dar uma separada, porque Pode crer. lá no bar você não tá como o superior da pessoa. É, E algumas pessoas confundem, então O que a se gente fala é que, tipo, a gente tá sem crachá. exato, perfeito. Tirou o crachá, mano, deu 6 horas, tirou o crachá, é isso. Você não trabalha mais, então você pode... Exato. Não que você vá ser um cuzão, mas se você faz essa brincadeira de revirar o olho, alguém pode interpretar errado e falar, ó lá, o Renan, isso e aquilo, pá, não sei o que, puta, quero ver lá no Sim. trabalho. Aí vai então, aumentando aí a coisa. Aí, tipo, começa a ficar marcado. Então, Sim. tipo, e assim, as pessoas que me conhecem sabem muito bem que eu sou dessas brincadeiras assim, tá ligado? Só que, tipo, eu me privo muito disso por causa que agora eu tenho uma posição diferente no meu trabalho. E isso pode repercutir muito mais, tá ligado? Sim. Então, é muito foda essas coisas. E tem um outro tipo de... Olha, tá acabando, graças a Deus, não pode ver. Tem outro tipo de assédio moral que é o organizacional. Que aí é quando... Cara, como uma organização, uma empresa consegue cometer um assédio contra os funcionários. Não é nem contra um funcionário em específico, é contra os funcionários. E aí vem em forma de metas muito agressivas, exigir que os funcionários façam uma carga horária a mais do que eles normalmente fazem. Então, isso acaba sendo um assédio organizacional. Botar, sei lá, uma jornada de trabalho muito rígida. Sei lá, normalmente as empresas... você tecnicamente trabalha 9 horas porque você tira uma hora de almoço, né? Então, Sim. pelo cálculo, 8 horas. Exato. De horas produzidas, né? Isso. Então, é uma empresa que fala assim, você vai trabalhar 12 horas e você vai ter só 30 minutos para relaxar. 30 minutos para você comer. Isso é um assédio moral num nível organizacional. Certo. Nessa parte eu consigo, eu deito, hein? Vai, manda. Existem normas regulamentadoras para isso. Para quem trabalha com telemarketing conhece, deve conhecer pelo menos, que é a NR17, que além dos tempos de pausa, essas coisas, ela impõe outras normas a serem cumpridas. Por exemplo, o ar-condicionado. De acordo com a NR17, o ar-condicionado ele deve estar dentro de até 24 graus, em ambientes onde precisam estar refrigerados, porque tem muitas máquinas no ambiente. Então, a partir de acho que são 4 computadores no ambiente, o ar-condicionado precisa ter ar-condicionado e o ar-condicionado precisa estar em até, no máximo, 24 graus. E aí, tipo, de 24 para baixo, eu digo. Tipo, eu sou sempre confuso com ar-condicionado. Mas é de 24 para baixo. E, tipo, quem trabalha com telemarketing também conhece que quando você trabalha trabalha com isso, você trabalha num período de 6 horas e 20. O período é o meio período. Você trabalha e você tem direito a 3 paradas. 2 paradas de 10 minutos e uma parada de 20 minutos. Essas paradas devem acontecer, são de 2 em 2 horas, mais ou menos, o intervalo entre essas paradas. Então, se você é amiguinho que trabalha com telemarketing e não conhece disso, você precisa dar uma estudada e avisar isso para sua empresa, porque talvez a empresa não esteja fazendo da forma correta. E aí você precisa alertar a sua empresa de que isso não está sendo feito da maneira certa. Sim, e assim, não só isso, a gente tem também o assédio sexual, né? Sim, o assédio que aí é um assédio moral evoluído, mas não é bem isso, né? Não evoluído pro bem. Porque o assédio sexual no meio de trabalho, a gente tá falando aqui no meio corporativo, no meio de Exato. trabalho.
tá? A gente não vai entrar no mérito de assédio na rua, contra mulheres, porque é o que acontece, A gente tá falando, né? No meio corporativo. No meio corporativo. Pra que todos entendam, né? Porque pra gente poder falar num assédio sexual no meio mais geral, como mulheres são as maiores... Na verdade, se eu não me engano, são 100% das vítimas. A gente precisa ter uma mulher aqui pra falar sobre isso, né? Sim, a gente precisa ter pessoas que já passaram por isso. Sim. Tanto, não só assédio sexual na rua, na vida, assim, mas assédio moral mesmo e essas coisas que a gente sofre, assim. Então, o racismo é uma forma de assédio. Então, tipo, são coisas que a gente precisa ter pessoas aqui pra poder explicar pra gente como que aconteceu isso e como que isso acontece e falar mais sobre. Mas como a gente tá falando apenas de ambiente corporativo, a gente vai seguir. Isso. E aí a gente, pra dar uma definição melhor sobre assédio sexual, o assédio sexual, ele não precisa ter o contato físico. Ele pode ser de uma forma verbal. Sei lá, você passa e fala, Renan, tá gostoso, hein? Mas vamos supor que você seja, sei lá, você é uma mulher, eu falei, Renan, tá gostosão hoje, hein? Essa bundinha, não sei o que, eu passo próximo a você, falo, nossa, esse perfume, hein? Delícia. Sabe, eu não tenho... na verdade, você não me deu abertura, não é uma brincadeira, sim, sabe? Mesmo que fosse uma brincadeira, no ambiente de trabalho, nós somos amigos. Se a gente trabalhasse junto, esse tipo de brincadeira, entre aspas, tô fazendo aspinhas com a mão, não pode ser feito dentro do ambiente de trabalho, porque a gente tá ali pra trabalhar. Eu tenho um exemplo dentro de casa disso que aconteceu uma vez com a minha mãe. Minha mãe trabalha de auxiliar de laboratório e antes do antigo emprego também ela era auxiliar de laboratório e ela e aí ela tinha uma amiga que chamava ela de gorda, só que elas eram muito amigas há muito tempo. E aí, beleza, a menina chamava ela assim, tal, não sei o que. Igual a gente se chama, né? Exato, e minha mãe aceitava numa boa, minha mãe entendia que era uma forma carinhosa de chamar. Até que um dia uma outra menina chamou ela assim. E aí minha mãe falou pra ela, mas eu não lembro de ter te dado essa intimidade pra você falar assim comigo. Chama a Princesa Isabel aí pra pegar de volta essa liberdade quando eu te dei. E aí, tipo, minha mãe falou pra ela, não te dê essa liberdade. Aí a menina falou, mas a Darcy te chama assim. E aí minha mãe falou, tá, mas a Darcy pode, eu dei essa liberdade pra Darcy, não pra você. E aí, tipo, a outra mulher ficou, tipo, totalmente constrangida, só que minha mãe falou pra ela, falou, não te dei, eu não autorizei que você me chamasse assim, até porque eu te trato com extremo respeito, e eu exijo esse extremo respeito também. Então, tipo, é basicamente isso, o assédio moral, tipo, o seu amigo, ele te trata da forma que ele é seu amigo, mas uma pessoa que você não conhece, ele te trata da forma que seu amigo te trata, isso já é um assédio. O assédio sexual é a mesma coisa. Se você tem um amigo e aí ele tá cheiroso, e aí você fala, nossa, mano, mas tá cheiroso, hein? Isso aconteceu comigo, tipo, 2 dias antes de eu entrar de férias no trabalho. A menina falou, nossa, mas você tá extremamente cheiroso. Só que assim, a gente é amigo há mais de 2 anos. E ela falou, nossa, tá extremamente cheiroso. Mas aí foi um elogio. Exato. E aí eu agradeci ela e tal, não sei o quê. Só que se outra pessoa me elogiasse dessa forma, eu poderia ficar constrangido. Claro. Poderia me sentir mal. Normal, é que assim... Eu tô falando da minha visão masculina, sim, mas tipo, existe a visão feminina disso, sim, que é bem mais evidente. É que pra gente, quando, sei lá, alguém elogia uma mulher, um homem elogia, a gente fala, nossa, tá bonita, cheiroso. A gente leva isso como um elogio, né? Sim. Porque a gente não vê a maldade. Às vezes a gente pode comentar, sei lá, se a gente tem uma colega de trabalho falando, nossa, tá bonita hoje, você vai fazer um elogio? Ok. Agora, se seu elogio vamos lá, pejorativo, eu acho. Isso, na verdade, tem um fundinho de conotação sexual. Se você deixa transparecer isso, ou mesmo que você... Se a mulher achou que porque ela não te conhece direito, ou tipo, não tem aquela intimidade, se ela achar que aquilo foi errado e ela chegar em você e falar, olha, eu acho que eu não gostei, achei meio estranho, não sei o que. Cara, não adianta você chegar na mina e falar assim, não é só porque você é bonitinha que eu vou pegar você. Não é isso. Às vezes ela se ficou constrangida num nível que é passível de comunicação, sabe? Aí você pede desculpa. Lógico. Quer ver um exemplo prático? A gente tem uma cultura no Brasil de cumprimentar as pessoas normalmente com um beijo no rosto, né? Entre homem, mulher, enfim. Eu cumprimento o Renan com beijo no rosto, cumprimento o Dan com beijo no rosto, meus amigos eu cumprimento com beijo no rosto. Então, meus amigos e amigas, né? E aí, na China... Foi calor pra caralho. Tá calor mesmo. Na China, eles não têm esse costume de ter esse contato físico, né? Quando eu trabalhei na 99, quando a 99 foi comprada por uma empresa chinesa, alguns desenvolvedores foram até a China, né? E o Clayton, que é um cara que trabalhava como desenvolvedor Android, um amigo meu,
ele cumprimentou o pessoal, só que nesse costume de se cumprimentar, ele acabou cumprimentando uma chinesa com um beijo no rosto. E ela ficou extremamente constrangida e ele não entendeu. Mas isso foi, assim, foi um descuido dele não verificar os costumes do país. Eu acho que quando você vai pra algum outro país que a cultura é diferente da sua, você tem que pesquisar um pouco de como é essa cultura. Mas até aí, ok. Mas tipo, foi na inocência. Eu acho que ele é extremamente isento de qualquer culpa disso. Porque, tipo, sim, ele foi numa inocência gigante, tá ligado? Sim, Mas foi eu o acho costume. que eu tô entendendo onde você aí quer que chegar. Aconteceu? Tinha um monte de caras. E, cara, desenvolvedor, o ambiente de programação é extremamente machista, né? As mulheres estão conquistando o espaço aos poucos, cada vez mais, graças a Deus, tem vários programas bacanas. E aí, pra incluir mulheres em tecnologia, a gente pode citar até alguns no final, ou não sei. E aí os caras falaram, é hoje, hein? Tipo, insinuando que ele fosse ter uma relação sexual ou um encontro com a menina por conta de um beijo no rosto. E aí ele ficou tipo, como assim, gente? Pelo amor de Deus, eu sou casado. Como assim? Não, pera, eu tenho esposa. Ele não entendeu, ele ficou constrangido. E aí explicaram pra ele, falou, não, porque é aqui pra gente, pode ser que você queira um encontro com ela, sair mais a dois. É isso que quer dizer um beijo no rosto. Nossa. E os caras ele foi pedir desculpa, pelo amor de Deus, desculpa, eu não sabia, é um costume, desculpa mesmo, porque lá no Brasil a gente fala, fica tranquilo, trabalho com brasileiro também, eles estão fazendo isso os caras fizeram pra sacanear mesmo ele, sabe? Tá. Então, de certa forma foi um assédio moral, né? Porque se tornou um assédio moral, né? Tipo, virou totalmente, porque ele não sabia, era um costume muito normal, pra gente é normal. No Rio de Janeiro, cumprimento com 3 beijos, cara. Ou 2, você ir pro Rio, eu ia falar exatamente isso. Pra gente ter uma coisa, tipo, num nível mais próximo, é você ir pro Rio. Sim. Se você vai pro Rio, você dá um beijinho no rosto, a pessoa, tipo, vira o rosto esperando outro beijinho. E você fica, tipo, caralho, e agora? O que eu faço? Então, tipo, é questão de costume. Eu nunca sei como cumprimentar meus amigos cariocas. São culturas. Então lá na China a cultura é diferente. Sim, só que às vezes a gente é difícil de se adequar, tipo, a gente não se adequa imediato. E outra, foi num feeling tão errado, assim, que ele não se tocou. Mas foi uma situação, sabe, uma situação atípica pra ele, porque a primeira vez que ele vai pra China, sabe, não conhece, ele gosta da cultura oriental, mas ele gosta mais da cultura japonesa, enfim. Mas mesmo assim, não tinha a maldade, a malícia. Não tinha. Não tinha maldade nenhuma. Agora um outro exemplo prático. Vão se banir. Exemplo prático, quase que eu mando de novo. Outro exemplo prático, numa empresa que eu trabalhei, tinha um rapaz que ele era terceiro, era um prestador de serviço dentro da empresa. Trabalhava muito próximo a mim, porque ele era da área de TI, né, de redes. E aí, ele era muito, muito soltão, tá ligado? Tipo, às vezes eu não gostava de almoçar com ele, mano, porque ele falava muita groselha, ele falava muita putaria durante o almoço e eu só queria almoçar. Sabe quando você só quer aquele momento de paz pra você comentar o básico? Sabe, às vezes, sei lá, mano, quer comentar alguma coisa legal, uma notícia, puta, você viu que, sei lá, lançou um novo Android, ou sei lá, você viu que o Bolsonaro tomou uma facada, sabe, assuntos normais, mas não putaria. Tipo, assuntos de almoço, assuntos que tá passando na SPTV. Exato, qualquer coisa, mano, você fala, puta, caiu um poste, que tragédia. Mas, não, ele queria falar putaria, e tipo, eu tô introduzindo um contexto que eu vou chegar lá, calma. E aí, ele era muito dado, assim, sabe, ele era de encostar nas pessoas. Não que, tipo, eu tenho raiva de quem fala encostando em mim. Se você fala encostando em mim... Ninguém screen, caralho, vai pro inferno. Mano, se você falar relando em mim, já sabe que eu não gosto disso. Não, comigo também, eu sou doidinho pra explodir um morrão na cara de qualquer pessoa que fica tocando em mim. Oxe, você acha que minha tela tá desligando, que vai tocar e vai voltar, caralho? Tá fechando o olho, né? Porra. Ele tinha essa mania de encostar nas pessoas, sabe? De, abre aspas, carinhoso, fecha aspas, porque realmente não é, né? Era um assédio disfarçado de carinho, sabe? Então, o que aconteceu? Num determinado momento, ele dava em cima das meninas durante o trampo, porque tipo, toda sexta-feira lá na empresa tem happy hour dentro da empresa, então tem cerveja, a galera come um bolo antes, né, pra manter a glicose lá em cima, e depois tomava cervejinha, né, na sexta, a cervejinha tava gelada dentro da empresa, por isso que eu amo startup. E aí o que aconteceu? Ele pegou e tinha essa mania, né, na sexta-feira, chamar as meninas pra ir pra outro lugar, vamos pra um bar, sabe? Sabe, o famoso, caralho, como é, galera? Chama fishing? Tá tentando fazer tipo, catfish, sabe? Ele tava tentando, né, fisgar alguém, né, o famoso fishing.
E nessa doideira toda, ele acabou num dia... Cara, isso foi muito bizarro, porque tinha a festa da empresa, e na festa da empresa, a galera bebe de vomitar, assim, de ficar doido. Festa da empresa, Final de ano, louco, mano, era no foda-se, era chapar demais. Eu ia pra comer mesmo, e pra beber cerveja de graça. Mas a galera ficava doida, e ele tava doido pra ir nessa festa. E ele já tava, não, porque eu vou emendar, vou chamar uma minha, tipo, da festa da empresa, quase que eu falo o nome da empresa. Da festa da empresa, eu vou pra outro lugar, eu vou tentar arrastar alguém de lá, que não sei o que. Eu falei, mano, só vai pra curtir a festa mesmo, sabe? A gente vai estar lá descontraído, trocando ideia sobre qualquer coisa, dando risada, vai pra se divertir mesmo, tá ligado? Não, ele foi na outra intenção mesmo. E assim, essa empresa, eles nunca fizeram acepção de funcionários. Então, tipo, se você era um prestador de serviço, cara, você podia ser um prestador de serviço, sei lá, da faxina. Meu, tá dentro da empresa? Tá dentro da empresa. Meu, se a empresa que você trabalha, que presta serviço pra gente, autorizar, você vai pra festa. É assim, mano, você vai pra curtir, sabe? As meninas da limpeza, acho que elas nunca foram, porque acho que a empresa que elas trabalhavam não permitia, mas até porque a carga horária, enfim. Mas, meu, os prestadores de serviço, todos eles iam. Eu, quando era terceiro, eu fui antes de ser funcionário. Então, ele já tava numa outra intenção. Só que aí que tá. No dia da festa eu tava de férias, eu cheguei na festa e procurei. Meu, cadê o Clayton? Né? O pessoal falou, puta, você não sabe? Falei, não, encosta aqui que a gente vai... Pega uma cerveja que tem história. O que este filho da puta fez? Nossa. Foi muito absurdo, porque eu tava de férias e eu fui na festa mesmo assim, foda-se, eu tô de férias, não vou na festa. Lógico, certeza. Festa final de ano, álcool de graça. Ia ter sorteios? Oxi, sorteios. Sorteios, gosto. Tem uma galera que ganhou R$1.000. A empresa deu R$1.000 na mão da pessoa. Toma, R$1.000. Doideira demais. Quase o salário. Né? Quase o salário, metade do meu salário. E aí, o pessoal me contou que ele, na sexta-feira anterior à semana da festa, ele mordeu. Dentiu o caralho. Dentiu os caralho. Uma menina no trampo. Calma. Ele mordeu uma mina no trampo. Ele mordeu a Darcy no trampo. E a Darcy, ela... Mano, ele fez tudo errado. Ele fez as coisas erradas na empresa errada com a pessoa errada. Porque essa empresa... Eu não vou falar o nome, né? Porque, enfim... Questões éticas. Exato. Mas essa empresa, eles são totalmente contra esse tipo de atitude. Eles são uma empresa de diversidade, tudo mais, blá blá blá. E a menina que sofreu, a Darcy, ela é extremamente... Ela é feminista ativista, tá ligado? E, meu, ela não tolera algumas brincadeiras, pessoas próximas. Cara, eu era próximo dela, eu não fazia algumas brincadeiras porque eu sabia que... primeiro que se eu acho que é errado, já é errado. Exato. Né? E outra que a gente era próximo, mas a gente não se via com tanta frequência de sair daí, sabe? Sim. Fora do ambiente de trabalho. Eram colegas de trabalho. Isso, muito próximos, mas não num nível que eu chegar e querer fazer uma brincadeira que eu achasse que não caberia. Então, se eu acho que tá errado, tá errado. Pode crer. Mesmo que eu não ache que estaria errado. Mas, e ele mordeu ela, cara, no trampo, assim. Ele falou que foi uma forma de brincadeira. Ele mordeu o ombro da mina. Mano, e deu uma de Soares, do nada. Eles estavam conversando, tipo, a galera tava conversando, dando uma risadinha, tomando uma cervejinha, pá, jogando videogame, que na empresa chama videogame, show. Jogando videogame, pá, trocando ideia. Ele foi lá e nhau no ombro da mina. Cara, isso foi totalmente inapropriado. Lógico, cara. Porra, o que aconteceu? Absurdo. Mano, na mesma hora, justa causa, foda-se. Manda outro colaborador. E aí mandaram um cara. Mano, o cara que mandaram no lugar dele, mano, o cara era muito doidão, sabe? Ele falava merda, mas ele era controlado. Ele ia aos poucos a gente conversando. Aí teve uma hora que, tipo, tava só os caras. E ele começou a introduzir o assunto devagar pra ver qual que era. Pra sentir. Exato. Aí ele viu que o pessoal deu um pouco mais de abertura e ele começou a falar as merdas que ele fez na vida dele no passado. Isso, tipo, de você tentar, assim, alguma coisa, tudo bem. Porque, assim, homem quando tá junto fala putaria, mulher quando tá junto fala putaria, homem e mulher quando tá junto fala putaria. Sim. Então, tipo, só que, assim, pra tudo tem momento, tá ligado? Eu nunca passei por algum caso, nunca presenciei, nunca ouvi relatos de algum caso de assédio sexual no trabalho, mas eu já ouvi alguns casos de assédio moral. Tem uma amiga que ela trabalha na área comercial de uma empresa e ela falou pra mim, meu, eu não aguento mais trabalhar lá nesse lugar, só que eu dependo desse trampo. Assim, tipo, depende, assim, eu preciso trabalhar lá. E aí ela... É aquela sua amiga, Darcy? Isso, acertou. Puta, e aí ela falou que, tipo, o chefe dela fala assim, não, mas a nossa meta é X.
Então, tipo, e aí as pessoas, tipo, fazem uma carinha de desanimado e falam, o que foi? Você tá desmotivado? Se quiser, eu te mando embora agora. Tá vendo? Então, tipo, É ridículo isso isso. é uma pressão, tipo, que você fica, que você, tipo, é assim, é uma pressão teoricamente corporativa, só que o chefe usa o assédio vertical para poder pressionar ainda mais os funcionários. Então, tipo, se não tiver afim, se não tiver com vontade, eu mando embora mesmo. Às vezes, é que assim, quando tem o assédio vertical... Inclusive, foi essa pessoa que me motivou a fazer o Exato, episódio. eu ia falar isso no final. Esse episódio foi inspirado nessa história. A gente tinha outro tema, na verdade, né? A gente ia fazer um outro tema porque tá acabando, né? Tinha alguns temas, Tem alguns outros temas. Mas pra esse em específico a gente tinha um outro tema, mas a gente achou importante falar sobre isso. Que é uma coisa que normalmente a gente não fala, né? Sim. E essa é a ideia do podcast mesmo, falar sobre coisas que a gente não fala. Inclusive, no último domingo, a gente tá gravando isso numa segunda, mas a gente vai lançar o episódio na quarta. Então, tipo, no último domingo que teve, o Fantástico fez uma matéria gigante sobre isso, né, que a gente vai falar. Sim. E ele também fez uma outra parte, que é uma outra matéria que Meu Filho Não Faria Isso, alguma coisa assim, o nome do quadro. Sim, Meu Filho Nunca Faria Isso. Isso. E aí, mas tipo... acho que pra esse quadro, é que assim... Não, e no quadro eles fizeram, eu não cheguei eu a assistir, mas eu não cheguei a assistir. Eu assisto Fantástico. Esse é o tio da galera. Mas é que assim, nesse caso deles, eles queriam ver como é que é o comportamento do jovem. Então, tipo, eu acho que eles não estavam... É importante falar sobre isso, porque no meio dos jovens existe muito assédio. Rola muito. Cara, eu cresci, a gente na minha cresceu, adolescência. Né? A gente foi adolescente. Sim, também. A gente junto já falou essas merdas. E a gente já viu acontecer muito disso. Sim. Mano, tinha um amigo que eu chamava ele de cocô. Que? Chamava ele de cocô fedido ainda. Que é isso? E aí, tipo, assim, só que na época era engraçado, só que hoje, tipo, eu não acho mais da hora, tá ligado? Então, tipo, por exemplo, o Teta. Isso aí já é um bullying, né? O Teta. O Teta... De certa forma, o bullying é um assédio, mas, tipo, o Teta, por exemplo. O Teta, eu tô tentando, tipo, eu me esforço muito pra poder pra parar de chamar ele assim. Só que ele mesmo se apresenta pras pessoas assim. Então, tipo, ele não tem problema com esse apelido. Sim. Ele, tipo, já... Tipo, o meu apelido já veio do bullying mesmo, assim, porque eu era gordo, não que eu não seja agora, mas eu era gordo quando eu era adolescente e hoje eu meio que foda-se, né? Tipo, claro, eu preciso emagrecer, mas quando eu era adolescente... Entrar no terno, né? Casar aí. Exato. Mas não é só fazer isso, né? Lona de circo tá aí pra isso, né? Tá foda. Quando você é adolescente, isso acaba fudendo um pouco o seu psicológico. E aí, tinha uma amiga minha que... Eu vou contar a história do meu apelido, pode. Tinha uma amiga minha que ela falou assim... me abraçou quando a gente era... tipo, abraço de cumprimentar, sabe? E tava frio do cara. Ela, meu, você é quente, realmente, eu sou quentinho. Ela, nossa, você é quentinho, você parece um ursinho. Só que, no sentido que ela quis dizer, tipo, você é um gordinho, você é fofinho, você é quentinho, sabe? Você é um né? Fofuchito. E aí os moleques ouviram isso e começaram a me zoar. Aê, gordão, ursão. Só que eu bem caguei pra eles, porque senão, mano, ia dar merda. Quanto mais você dá tela pra vacilão, mais ele vai ficar falando. E aí eu deixei. Aí os caras começaram. Urso, não sei o que, aí pardo, polar. Eu falei, porra, polar não, eu sou preto, né? Aí os caras, não sei o que, panda. Aí ficou. Aí começou, panda. Eu queria muito que nessa parte o Danilo colocasse no trecho da música, mas ele não vai colocar, porque não funciona. E foi por isso. E olha que bizarro. Do bullying surgiu meu apelido. E eu não ligo. Igual o Teta não liga. Mas, que nem no trabalho do Teta, ninguém vai chamar ele de Teta, vai chamar ele de Gabriel Augusto ou de Augusto. Arbusto. Eu acho bizarro que eu chamei de Augusto, mas também. E tá, vamos voltar aqui. A gente foi muito longe, né? A gente foi muito longe. Negociar coisa. Vamos pra um pouquinho de estatística? Vamos. Você é o homem dos números? Eu sou o cara da... Você é o cara de programa. Exato, literal, garoto de programa. Não, eu tô usando como base aquele site vagas.com, tá? Que eles fazem... eles não só anunciam vagas, mas eles têm vários artigos muito bacanas voltados pra galera de RH, na verdade, pras pessoas em geral do que acontece no meio corporativo. Eles fazem muito como o antigo Love Mondays, né? Que agora é Glassdoor. Eles fazem isso também, mas o do Vagas eu achei bem mais interessante, assim, pela fonte. Eles fizeram uma entrevista com alguns profissionais e 52% desses profissionais já sofreram algum tipo de assédio, tanto moral como sexual, né? E desses 52% dos entrevistados relataram, né, o assédio, mas o que é muito preocupante, assim, é que 87,5% das pessoas não relataram o assédio.
né? Então, tipo, desses 52, existe uma galera que sofreu, mas não relatou. Nunca reportou isso. Nunca foi atrás dos seus direitos, né? Porque, já vou chegar, porque se você não sabe, você tem direito sobre isso. Cadê? Me perdi, meu próprio raciocínio. Calma. Ah, tá. Algumas pessoas, eles têm medo de denunciar por medo de perder emprego. Isso são 39,4% das pessoas. Eles não denunciam por medo de perder o emprego. Existe muito disso. Tipo, a questão de, eu vou denunciar o assédio, mas eu vou denunciar pra quem? Se o meu gerente tá falando isso. Sim, mano. Então, tipo, pra quem que eu vou falar? Vou falar pra um amigo que vai... ou vou falar pra, tipo, pra um subordinado do gerente que também é acima de mim. Ou o assédio veio do diretor da empresa. Puta, eu vou falar pra quem? Vou falar pro gerente, vou falar pro coordenador, vou falar pro supervisor, vou falar pra quem? Tipo, você não sabe pra quem que você vai falar. Sim. E pra quem você pode desabafar. Uma outra coisa que eu não falei, mas eu acho importante falar agora, porque, enfim, a gente tá falando de assédio, se seu superior, se a empresa, né, no caso, o superior, te priva de questões básicas, tomar água, ir ao banheiro, isso é caracterizado como assédio moral. Sim, pode ser organizacional. É caracterizado como. Não, mas aí, tipo, aliás, tudo é passível de entendimento. Claro, Sim. Tipo, se o bonitinho levanta toda hora pra ir na porra do banheiro, não tem nenhum problema de bexiga, nenhum problema assim. Se o bonitinho levanta toda hora pra ir na porra do banheiro, e aí o chefe dele daqui a pouco ele levanta e fala, onde você vai? Aí banheiro, não. Pela 20ª vez em 5 minutos, aí tudo bem. No caso aí, tipo, normalmente isso acontece no ambiente do telemarketing, né? Por isso que a gente tolera as pausas, né? Que às vezes você quer tirar a tua pausa pra você ir no banheiro, levantar um pouco, até porque a OMS fala que você tem X período sentado, você tem que ficar X período. Pra isso mesmo da NR17, pra norma regulamentadora 17. Muito obrigado, Renan. Parabéns, daqui a mão, parabéns. Imagina. Tá foda hoje, hein, mano? De nada. Porra. E nisso, as pessoas às vezes não se ligam. Outras pessoas, 31% dos entrevistados, na verdade, eles ficavam... 31,6% ficavam com medo de represária. Tipo, de exatamente o que você falou. Além de ser demitido, na verdade, da empresa começar, ou do superior começar a pegar no pé, porque a pessoa denunciou um assédio. Um termo mais baixo pra falar sobre isso seria retaliação. O meu antigo chefe, ele falava muito pra gente isso. Assim, ele expunha muitas coisas pra gente. Então, tipo, ele pedia muito a nossa opinião. Ele falava, gente, quem não tá de acordo aqui com o que eu tô fazendo e tal. Só que assim, ele fazia isso de uma maneira muito aberta. Porque lá no trabalho, todos nós somos muito abertos uns com os outros. Assim, digo, gestão e liderança. Somos muito abertos entre todas as pessoas ali do nosso departamento. E aí, tipo, ele falava, gente, quem não estiver gostando, pode falar comigo, pode falar com a coordenadora. E assim, não vai ter retaliação, até porque eu entendo, eu não sou perfeito, eu tô aqui pra aprender com vocês. Sim. Mais que com todo mundo. Então, tipo, eu aprendi muito sobre assédio com ele, até porque ele é homossexual. E ele falou que já sofreu algumas coisas sobre assédio. Então, tipo, uma pessoa que sofreu assédio, eu acho que nunca vai ser capaz de cometer assédio com uma pessoa. Porque o que você sente, quando você sente na pele o que aconteceu de fato, tá ligado? Tipo, acho que você nunca vai querer isso pra qualquer ser humano no mundo. Eu tenho umas teorias, mas não cabe no episódio. A gente conversa depois. Tudo bem. Eu tenho umas brisas assim, que eu até conversei com o meu chefe sobre isso. Que meu chefe, ele é homossexual, lá no trampo eles têm um comitê de diversidade que eles criaram, que chama Ágora, que é composto pelo meu chefe, que é homossexual, uma outra colaboradora que é bissexual, uma outra colaboradora que é uma mulher lésbica, e um outro rapaz que ele também é homossexual. Eles compuseram se juntaram, né, uniram forças, né, não só para falar sobre preconceito contra homossexuais, transexuais, eles falam no geral, né, até porque a moça que é bissexual, a Darcy, ela é negra e ela é super ativista nos direitos das pessoas negras, cara. Então, tipo, eu acho, todos eles são, né, mas ela, como ela é negra, ela é o lugar de fala dela, né, então ela tem a propriedade, né. Mas vamos seguir aqui, né, eu até perdi o que eu tava falando, mas enfim, vamos aí. 31,6% eles não denunciam por medo de represália. Isso. E aí 11% das pessoas têm vergonha, sabe? De chegar e falar. E é doido isso, né? A pessoa tem vergonha de denunciar uma coisa que faz mal pra ela. Sabe uma coisa que aconteceu? Com essa minha amiga que falou pra mim que não aguentava mais trabalhar lá por causa do chefe.
Eu falei pra ela, meu, processa a empresa. Se você, tipo, sai da empresa e processa a empresa, velho. Sim, mano. Vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Ela falou pra mim, mano, foda de processar a empresa é que você não. É que você fica foda de arrumar um emprego em outro lugar depois. Porque você fica avisado. Porque, tipo, essa pessoa processou a empresa. Só que, aí eu falei pra ela, só que você tem que entender que você não tem que ficar. Que uma empresa que não aceita uma pessoa que processou a empresa antiga por causa de assédio, essa empresa também é uma empresa assediadora, que vai. Que colabora com esse assédio. Com certeza. Não colabora assediando, mas ela omite, então isso já é uma forma de colaboração. Sim, com então, certeza. Tipo, se eu tenho uma empresa, a pessoa chega e fala pra mim, então eu saio da minha outra empresa, tá, não sei o que, eu tô num processo com a empresa. O que aconteceu pra você processá-los? E aí a pessoa vai falar, olha, eu fui vítima de assédio, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não ia desistir de contratar uma pessoa dessa. Pelo contrário, ia motivar a contratar uma pessoa dessa, porque essa pessoa, ela entende dos direitos dela e ela sabe muito bem dos direitos dela. Sim. E uma pessoa que sabe dos seus próprios direitos, ela sabe também dos seus próprios deveres. Então ela sabe que ela tem que correr pelo certo para que ela tenha suporte do certo. Então, uma pessoa que sabe disso, sabe dos direitos dela, que ela pode processar uma empresa por conta de assédio, ela sabe que ela não pode assediar qualquer outra pessoa no lugar. A pessoa não precisa nem comentar, né? O RH tem uns meios de descobrir quando você processa outra empresa, é muito doido isso. Mas sim, existe. Mas geralmente, tipo, as pessoas perguntam por que você saiu da outra empresa e aí você... Sim, mesmo que você meio que omita esse fato, a empresa contratante vai acabar descobrindo. Por isso que é muito bom você falar sempre a verdade, sim, né? Exato. Igual, né, você tava mandando mensagem pro dele. E 8,2% dos entrevistados, eles tinham... esqueci aqui. Sentimento de culpa. Doido isso, né? Igual... Vou dar um exemplo bem escroto aqui, me desculpem, mas é muito escroto. Igual quando a mulher, ela tá sofrendo agressão física dentro de casa, né? Ela tá sofrendo dentro da própria casa dela. O marido tá fazendo agressões contra ela. Ela fala, a culpa é minha, eu irritei. É nesse sentido. Pode crer. Foi um exemplo bem escroto, mas pra dar a pessoa se sente mal por ter sido assediada. Por exemplo, a mina vai pro trampo com um vestido, tipo, 4 dedos acima do joelho. E aí ela fala que ela foi culpada de ir com esse vestido e os caras assediarem ela, entende? Seu exemplo foi melhor que o meu, obrigado. De nada. Mas sim, é isso. Então, tipo, exemplos de como... um exemplo de uma coisa que aconteceu assim comigo, só que assim, não foi assédio, é porque eu estava entre amigos e estávamos todos brincando. Foi um dia que eu fui de social pro trabalho. A gente teve uma reuniãozona lá, e aí, tipo, eu fui todo social completo pro trabalho. E aí, tipo, eu fui primeiro pra uma outra sede, depois eu voltei pra sede que eu fico. Aí eu cheguei lá e falei pro pessoal, nossa, não sei o que, tá bonitão, pá, não sei o que. E aí, tipo, as meninas, tipo, que são minhas amigas, até os caras, e até os caras que são homossexuais no trabalho, que são meus amigos, eles começaram a me zoar, tipo, nossa, eu pegaria muito, pá, não sei o que. E aí, tipo, eu falava, eu falava, tipo, respondendo, brincando, falando, nossa, demorou, vamos aí e tal. Tipo, no maior tom de brincadeira. Então, tipo, eu não me senti assediado e as outras pessoas também não se sentiram assediadas porque nós estávamos brincando. Só que eu entenderia muito bem se uma outra pessoa falasse assim pra mim, tipo, nossa, a gente pegaria pra caralho. E, tipo, eu ia ficar, tipo, mano, se toca, por favor. E, tô trabalhando, isso acontece em todos os lugares, com todos os tipos de pessoas. E uma coisa que eu queria falar também seriam sobre as formas de prevenir isso. Eu tenho, no meu trabalho, existem algumas coisas, no final a gente vai falar mais sobre, mas no meu trabalho existe um método que eles usam para poder relatar isso e reportar isso de uma forma bem mais assertiva e de uma maneira mais discreta. Continue. A gente vai falar disso no final porque tem outras coisas, acho que o que você vai falar também vai estar dentro do que eu queria falar, mas a gente vai fazer isso um pouco mais pra frente. Mesmo se você relata, eu acho que na verdade, eu não acho, é fato, tem dados sobre isso, eu tenho os dados na minha mão, é exatamente por isso. 74,6% dos caras, das pessoas, porque mulheres também fazem isso, que cometeram um assédio moral dentro da empresa,
continuam no cargo. E é por isso que as pessoas não denunciam. Porque você fala, caralho, se eu falar não vai mudar nada, que vai se fuder sou eu. Exatamente. Sabe? E tipo, e assim, às vezes essas pessoas elas não ficam só no cargo, como elas crescem Com na certeza. hierarquia da empresa. Então, tipo, elas são promovidas, elas são, sei lá, premiadas. Então, tipo, assim, não é premiado pelo assédio, óbvio, porque eu acho que nenhuma empresa visa isso, premiar alguém por assédio. Mas eu acho que essas Se fizer pessoas, isso, é bizarro. elas são premiadas porque, tipo, por meio desses assédios, elas acabaram evoluindo a si próprias. Então, tipo, puta, eu vou diminuir o meu amiguinho aqui, vou pisar na cabeça dele pra poder crescer. E aí a chefia enxerga isso como, nossa, tá botando ordem. Não, e Tá, tipo, tá na rédea, a sua equipe tá na rédea. isso, Mas não, assim, isso cara, pra um líder. eu levo, assim, tem uma frase do Julius que ele fala que do Julius, do pai do Chris, e eu tento aplicar isso na minha vida, mas é bem difícil. Se você precisa botar medo pra mostrar sua autoridade, tá errado. Você não tem autoridade, você tem o medo das pessoas. Você, na verdade, não é autoridade, é o respeito. Se você precisar conquistar o respeito das pessoas usando o medo delas, você não tem o respeito delas, você tem o medo. Então, nesse nível, não é que, nossa, a equipe, sei lá, a equipe do Clayton, nossa, meu Deus, que equipe maravilhosa, todo mundo na régua, tudo certinho, não sei o quê, mas vai ver por trás se o cara tá Como também é a que equipe tá, dele, sabe? Assim, lá no trabalho a gente tem pesquisas frequentes de clima organizacional. Pesquisas de clima, então, tipo... São totalmente anônimas, né? Exato, e tipo, a gente fazia pelo Google, pelo Google essas pesquisas. O Google Formulários. Isso, só que pelo Google Forms ele fala, assim, ele não denuncia, ele informa quem foi que respondeu dessa forma. Então, tipo, e aí a gente mudou o sistema, a gente tá fazendo por um sistema que a gente paga esse sistema para poder fazer essas pesquisas de clima, que é um sistema totalmente anônimo. E aí sim é uma coisa mais útil. E aí eu falei pro pessoal e eu comprovei para as pessoas. Eu falei, ó, responde a pesquisa. Tipo, eu fiz uma pesquisa padrão e falei, responde a pesquisa. A pessoa respondeu. Aí eu mostrei a tela para eles do notebook e falei, olha, aqui a gente tem todas as respostas e a gente não consegue enxergar quem fez. E a gente não tem como procurar quem fez, quem respondeu assim. Então, tipo, a gente começa a mudar por um todo, não tipo porque o Clayton tá achando ruim, porque a Darcy tá achando ruim. A gente muda porque uma pessoa achou ruim e foi uma pessoa que achou ruim. Não é porque foi o fulano ou foi ciclano que achou. Que foi uma pessoa que está naquele ambiente. Ela pode simplesmente chegar lá todo dia, sorrir, brincar e aproveitar o dia inteiro, mas ela não está se sentindo confortável e ela alegou isso na pesquisa de clima. Sim. Agora, vamos dar um pouco mais de contexto de gênero, né? Sobre assédio moral, ainda sobre essa pesquisa do vagas.com. Sim, depois a gente tem que colocar quando foi acessado e qual o link direto para esse coisa. Sim, com certeza. A gente vai colocar, viu, galera? A gente vai colocar na descrição. Do vídeo. Do YouTube em forma de vídeo. O assédio moral voltado para os homens, né? São 48,1% dos homens que sofrem esse tipo de assédio. Mulher sobe 51,9%. Mulher sempre vai ser mais assediada. Sim, tanto moralmente como sexualmente. Em questão de assédio sexual no ambiente de trabalho, lembrando, ambiente de trabalho, desculpa aí, 20,1% são homens, das pessoas que sofrem o assédio. Pessoas que sofrem. Sofrem. Então calma aí, volta. O dado anterior era de assediadores. Não. O dado anterior é sobre assédio moral. Pessoas que sofrem assédio moral. Esse é o assédio sexual. Isso, o assédio moral é entre os homens que sofrem, né, no ambiente de trabalho, 48,1%, o moral. Moral. Ainda sobre moral, 51,9% são mulheres. Okay. Agora, sobre o sexual que sofrem no ambiente de trabalho, 20,1% são homens e... Pasmem. É bem alto o número. 79,9% são mulheres. 80% basicamente são mulheres. São mulheres que sofrem assédio moral. Sexual, esse já é sexual no trabalho. Então, assim, só pra gente tentar exemplificar um pouco mais. Isso vale para qualquer lugar, né? Recentemente aconteceu na Polícia Militar do Paraná que um médico, né? Um médico, uma patente alta, né? Pra vocês verem, agora é um assédio vertical, mas é um assédio vertical na forma com conotações sexuais, né? Não é mais moral, é assédio sexual vertical, né? Eu vou intitular assim, enfim.
ele assediava não só as mulheres, né, as soldadas, as PMs. Ele assediava as mulheres dos PMs, porque assim, quando você é militar, a sua família pode se consultar com um médico militar. Então, se eu sou militar e você é meu filho, você pode passar num médico militar. Você, né, tem direitos. Ok. Né? É igual plano de saúde. Sim, sim. As mulheres de alguns soldados, cabos, elas eram assediadas por esse cara. Ele era conhecido como Doutor Bacana, né? Esse Doutor Bacana, ele... Por que bacana se ele é um assediador, né, cara? Ele era vereador lá em Cascavel, no Paraná, e ele tinha essa mania de ser muito, abre aspas, bonzinho, fecha aspas, que era um assédio mascarado, né? E ele sempre queria ser bonzinho e tudo mais, de querer abraçar. Ele era uma pessoa bacana, ele sempre quis ser uma pessoa bacana. Exato, bacanudo, né? Então ele... Bacanudo é foda. Engraçadão. Engraçadão, engraçadalho, né? Sempre ali. E isso, ele sempre falou que ele sempre fez isso com todos. E aí, o que aconteceu? Ele é médico, né? Porra, o cara fez medicina, os caralho. Ele era socorrista do SAMU também, durante uma época ele foi socorrista do SAMU. Então você pensa, cara, aí ele veio, a justificativa dele é que ele já tinha esse histórico de ser legal, de querer cumprimentar, não sei o que, mas não é isso, cara. E a justificativa dele foi assim, eu não assediei elas confundiram o meu jeito carioca de ser carinhoso. Cara, não tem nada a ver, você é um puta do filho da puta. Pra mim é isso, sabe? Óbvio, cara. Eu tô tentando controlar meus palavrões, mas eu tô indignado com esse caso. Cara, é um absurdo, porque quando as mulheres iam entrar no consultório, ele já abraçava, que não sei o quê. Cara, pra você ouvir os batimentos cardíacos de uma pessoa, você não precisa que ela abra a blusa. O estetoscópio é fudido e você consegue ouvir por cima da blusa, você consegue ouvir nas costas da pessoa. Moletom. De moletom. Assim, dificulta um pouco, mas dá pra ouvir. Sabe? Porra. A mulher de camiseta, de farda, sabe? Ela não tava com o moletom da farda, era só a farda normal. Cara, se encostasse no... Cara, mais profissional possível, bota ele no coração, pá. A menos que você queira saber se a pessoa tem pneumonia, aí você vai nas costas da pessoa, e aí sim você levanta a blusa. O médico faz isso. Cara, quantas vezes no médico aconteceu isso comigo? No médico levantar minha camiseta e botar pra trás pra ver se, tipo, tinha catarro no pulmão e blá 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 blá, pra ele ouvir o chiado, né? Exato. Então, se isso acontece no meio corporativo, no meio militar, isso também acontece. Porque é um ambiente, eu não tô falando que os militares são assediadores, não é isso. É que ele se aproveitou de ser um ambiente onde ele seria protegido por ele ter uma patente alta. Sim. Então ele se sentiu no direito de cometer esse tipo de assédio, né? Mas isso está sendo julgado, tudo mais. Então, assim, não cabe a mim, não cabe ao Renan falar se ele foi assediador. Pra mim ele foi assediador, mas foda-se. Tá? Mas não cabe a gente decidir isso. Tem testemunho, tem casos anteriores. As pessoas que relataram isso antes disso vir à tona, né? Elas viraram... tem um nome... É como se fosse uma conselheira, sabe? Porque isso já é um caso arquivado. Então, para meios legais, elas não têm obrigação de falar, abre aspas, de falar a verdade, fecha aspas, sabe? Se ela falar uma coisa que não for comprovado em fato, não vai ter problema. Ela não tem obrigação legal, né? Se ela não quiser ir num dia, ela não pode, não precisa, sabe? Entendi. Contra as testemunhas. Isso chegou, assim, isso aconteceu... As mulheres relataram isso e o pessoal da própria polícia militar foi atrás, falou, vem cá, você já passou com um doutor bacana? Já, vem cá então. Sofreu algum assédio? As mulheres começaram. Só que aí que tá, em vez de existir o apoio da corporação, eu não tô falando da polícia militar do Paraná de uma forma geral, tô falando nesse caso em específico, nesse batalhão em específico. Em vez de ter uma ajuda, né, os caras começaram a falar, olha lá a marmitinha do começaram a também médico. Assediar as pessoas. De uma forma moral, né? Constrangendo as pessoas. Cara, se isso acontece, mano, você tem que ajudar a sua corporação, cara. Você tem que fazer de tudo. Você tem que ajudar a sua comunidade, as pessoas que estão próximas a você. Isso não... Já, pra mim, já passa de uma... Assim, eu já tive um debate sobre o que seria machismo, o que não seria. Isso passa de ser machismo para virar uma questão humanitária.
Porque Exato. não é, cara, não foi só as mulheres da corporação, as mulheres as esposas, as filhas dos caras que são da corporação, dos homens, também foram assediadas. Uma coisa que já aconteceu comigo, já aconteceu comigo assim, já estive presente numa vez que uma coisa aconteceu, foi tipo, a pessoa perguntar pro cara que, não lembro o que aconteceu exatamente, mas enfim, a pessoa virou e falou assim, você gostaria que isso fosse feito com a sua família, com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua filha? E aí ficou nessa, tipo, foi falando, e aí o cara falou, tipo, não ia gostar. Aí, tipo, a outra pessoa tá brigando com ela, falou, então por que você faz com as pessoas? Então é exatamente isso. Você, é pesado falar isso, mas Sim. Às vezes é necessário. Você gostaria que a sua filha fosse assediada? Você gostaria que a sua mãe fosse assediada no trabalho? Você gostaria que a sua irmã fosse assediada, que sua tia fosse assediada, que seu pai fosse assediado? Então, tipo, pensa dessa forma antes de você querer fazer qualquer coisa. E, tipo, a gente não tá seguro em lugar nenhum, tá ligado? Então, tipo, a gente tem que, mais do que redobrar o nosso cuidado. A gente tem que estar sempre muito alerta com relação a qualquer coisa que que a gente ache suspeito. E, assim, a gente tem que denunciar. Às vezes a gente denuncia de uma forma precipitada, não sei o quê. Não tem problema, é melhor a gente denunciar do que qualquer outra coisa. E qual que é a forma de prevenção que você ia falar? Lá no trampo, para todos os colaboradores novos e a cada ano, a gente tem um curso de assédio. Então a gente tem um curso tanto de assédio moral e assédio sexual. Palestrinha. Não, é um curso online. Mesmo? Um curso online que a gente aprende. Da hora. Então, tipo, e além disso tem um curso de ética também. E aí, tipo, esse curso ele expõe situações e aí ele te dá opções de resposta. Porra, então, legal. tipo, por exemplo, você presencia, você está presenciando um chefe que está impondo metas desnecessárias e de uma maneira muito agressiva para os colaboradores. Qual seria a ação a ser tomada mediante a isso? Pô, isso é legal. Então, tipo, a própria empresa sugere essas práticas e para isso a empresa tem um departamento no RH disponível o tempo inteiro, não vou dizer 24 horas, mas disponível o tempo inteiro para poder dar suporte a essas pessoas que reportam assédio ou má conduta ou falta de ética por dentro da corporação. Cara, da corporação não, da empresa. Pô, isso é bem bacana. Então, tipo, é muito legal, a gente sempre fala, e assim, às vezes a gente até brinca lá no trabalho, a gente fala, fiz o curso de assédio, hein, e não sei o que, eu fiz o curso de ética. Então, tipo, a gente sempre deixa isso muito alerta para todas as pessoas. Então, agora que eu sou instrutor de treinamento lá no trabalho, eu falo para as pessoas, eu falo sobre isso. No nosso treinamento a gente tem sobre isso, a gente fala sobre respeito à diversidade, respeito às pessoas como um todo, respeito aos seres humanos e não sei o que. E sobre assédio sexual a gente fala que a gente tem esse curso. Então, a gente tem isso muito exposto para que as pessoas entendam que elas estão protegidas, pelo menos pela empresa. Entendi. Porque assim, a empresa ela é responsável por que ela contrata, assim, ela é responsável por que ela contrata. Mas eu não vou identificar se o Panda é um cara assediador na entrevista que ele vem fazer comigo. Na entrevista que ele vem fazer comigo, eu analiso, além do potencial dele que ele tem pra vaga, a competência que ele tem pra vaga, eu analiso algumas questões físicas dele, algum comportamento físico dele. A relação interpessoal, né? Isso. Só que como que eu vou descobrir que o Panda ele é um assediador, sendo que comigo ele foi a melhor pessoa do mundo? Se ele se comportou perfeitamente muito bem comigo e tal, não sei o que. Então eu não tenho como identificar isso. Outras formas, então a principal forma de você se prevenir disso, ou de você denunciar isso, se você sofre de assédio, é você comunicar o RH da empresa. O RH ele geralmente é responsável por essas ações de comunicação de assédio, de reportar assédio. Então, sempre comuniquem o RH da empresa de vocês, porque você comunicar um supervisor, você comunicar um coordenador, não digo que eles não vão fazer nada. Às vezes eles podem não ter braço para poder solucionar isso. Ou dar devida importância, às vezes, por fato, ou né? não entender de fato o que acontece, exato. Então, tipo, você comunicar o RH sobre isso. Ou, em último caso, que se for necessário, você pode processar a empresa, porque, assim, a empresa, ela é, sim, responsável pelo funcionário. Sim. Claro, entra no que eu acabei de falar, a empresa é responsável pelo funcionário, mas ela não sabe quem está contratando.
Então, mudem a política de contratação. É difícil a gente identificar, às vezes a gente sofre algumas coisas. Só que assim, uma demissão por justa causa, uma indenização para uma pessoa, não é nada perto da empresa manter o nome e a ética dela. Sim, então, até por exemplo, o psicológico do colaborador, né? Por exemplo, uma Volkswagen da vida, que é uma empresa gigantesca. Uma Volkswagen do Brasil, um funcionário relata um caso de assédio. Esse caso vai parar na TV, processo, indenização fodida de cara. E se a Volkswagen não fizer nada, ou se simplesmente só pagar a indenização, ela vai ficar com o nome muito sujo e isso pode afetar as vendas da empresa. Sim. Então, tipo... Não só as vendas, as ações podem cair. Exatamente. Então, tipo, às vezes eu tô falando, tipo, no nível mais básico, assim, possível, porque eu não consegui nem pensar em coisa. Mas, tipo, você chegar a imaginar que, tipo, uma indenização, que seja R$1 milhão, não vai ser nada perto tipo, das suas ações caírem 40%. Sim, e uma outra forma também, que assim, não adianta você só chegar lá na RH e falar, sofrer assédio. Tô sofrendo assédio, sabe? Cara, reúne o máximo de provas que você consegue, sabe? Foto, print. Cara, WhatsApp Geralmente as pessoas que sofrem, os assediadores, eles não assediam apenas uma pessoa, eles assediam algumas pessoas. Sim. Então você conversa com essas pessoas para que seja uma denúncia coletiva, e uma denúncia coletiva gera mais... lembrando que... Comoção. Muito bom, cara. Lembrando que isso não vale só pro assédio sexual, isso vale pro moral também. Claro, então, com certeza. Reúna todas as provas que você conseguir pra você... E assim, se você reunir o máximo de provas que você conseguir, além, né, de ter a galera junto pra... Porque assim... lembra de onde é que eu tava? Continue. Corte, Danilo. A pessoa que... A gente tá falando não só do assédio sexual... sexual, a gente tá falando do assédio moral também, claro, né? Isso acaba englobando. Então, se você, cara, tiver conversa, se você conseguir gravar conversa, se você tiver print, o WhatsApp é aceito como prova na justiça para não só e-mail é uma prova, né? Mas o WhatsApp é válido como um documento. Então, se eu tirar um print de uma conversa nossa e você, sei lá, foi super preconceituoso comigo, isso vale pra você também, que sofre ameaças do seu marido, do seu ex-namorado, seu ex-marido, use também. Se você sofre ameaças, alguma coisa do tipo, ou a pessoa fica te mandando mensagem de madrugada e não tem nada a ver com o seu trampo, o seu chefe, ou alguém tentando, sabe, tanto sexualmente quanto moralmente, tira print, cara, de tudo. Se precisar, imprime a porra dos prints. Salva no Google Drive, salva no OneDrive, na porra que for, salva em PDF, manda pro amigo. A minha amiga motivadora desse episódio, ela falou que tem gravado conversas de reuniões que o chefe dela, tipo, bate na mesa e grita com as pessoas e tipo, atinge as pessoas moralmente, cara, sabe? Se já aconteceu de um superior meu querer falar alto, eu falei, mano, você não tá falando com a tua mãe. Eu não sou tua mãe, eu não sou tua esposa. Se você faz isso com ela, você já tá errado. Você me respeita, você tá no meio de trabalho. Eu lembrei disso agora. Isso aconteceu. Só porque eu era jovem aprendiz, ele quis se sobressair. Eu falei, mano, aqui não tem moleque. Tô trabalhando. Você vai falar alto, você fala assim na tua casa. Se tua mulher aceita, se tua mulher aceita, o problema é delas. Eu não tenho nada a ver com isso, tô aqui pra trabalhar. Ou você fala de jeito comigo, a gente vai ter problema. E aí, a partir daí, eu reportei, porque o gerente geral, eu trabalhava num banco, o gerente geral do banco ele era responsável pela agência, então essa questão tem que ir pra ele. Eu repassei pra ele, falei, mano, se continuar assim, meu querido, é processo pra vocês e foda-se, sem ideia, não tenho dó de ninguém não. Deixar a agência ficar sempre problema de vocês. Ou você resolve com ele, transfere pra outra agência, ou a gente vai ter problema. E aí, porra, meu direito. Eu tô lá pra aprender, jovem aprendiz já tá lá, o nome já disse, tá lá pra aprender. E se ainda. Só porque o cara. E pra ser jovem. E pra ser jovem. Fazer merda. E só porque o cara tem um cargo bem acima do seu, porque ele já tinha sido gerente e não era mais, ele era suplente de gerente, então ele se achava o pica. E não era bem assim, mano. Pô, vai se fuder. Uma outra coisa que. Uma outra última informação, assim, pra gente fechar o episódio mesmo. Já tá bem longo, daí não vai ter trabalho. Tem um projeto de lei que foi aprovado esse ano, em março desse ano, se eu não me engano, foi lá pelo dia 12. É o projeto de lei 474201, que prevê
a criminalização do assédio moral no ambiente de trabalho, com pena de até 1 ano. Então, que ainda é pouco. Se o seu colega de trabalho, então, Darcy, você que está ouvindo esse episódio, se você está sendo vítima de assédio moral, moral no trabalho, porque sexual também tem, né, a lei, mas é outra lei. Essa lei do assédio moral no ambiente de trabalho é nova, né, porque era enquadrada em outras coisas, por outras características. Mas, como é uma lei nova, ela ainda não foi sancionada, né, ainda não tá valendo, mas o projeto de lei já foi aprovado. Então, cara, já vai entrar. Então, tipo, você pode denunciar, vai sem medo, mas olha a sua integridade física, mental, sabe? Olha, eu vou falar um bagulho aqui que é muito sério. Nenhum CNPJ vale o dano psicológico que ele causa em você. Nenhum CNPJ. Nenhum. Exato, porque hoje a empresa pode ser assédio organizacional, te fode de um jeito, o seu chefe te fode de um jeito. Mas amanhã, se você entra em depressão, tem algum problema, fica doente, com infecção urinária que não pode ir no banheiro, porque a meta da empresa é agressiva, fica com pedra no rim. Cara, se você sair da empresa, ele vai botar 2, 3 no teu lugar. Exatamente. Nenhum CNPJ vale a tua saúde. Pensa nisso. Cara, vestir a camisa da empresa e fazer valer o salário que eles te pagam é uma coisa. Agora, você ser besta na mão deles é outra. Então, corra atrás dos seus direitos. Certo? Pode crer. E falando um pouco de trabalho, né? A gente tem o nosso projeto Trampos. Que a gente vai falar qual que é o objetivo do nosso projeto Trampos, né? O nosso objetivo do projeto Trampos, Panda, é entrevistar pessoas de determinadas áreas, das áreas que forem do interesse do nosso público ou do nosso interesse também. Do nosso interesse. Então, pra gente poder conversar com essas pessoas, entender como que é a profissão do serralheiro. Sempre uma profissão nova, né? Vamos. Do serralheiro, do bombeiro, do esteticista, da esteticista ou do esteticista, do cabeleireiro, do barbeiro, do massagista, do engraxate, do sapateiro, da costureira, do costureiro e do profissional de marketing, porque não pode chamar profissional de marketing de marqueteiro. Mas marqueteiro. Do profissional de marketing. Vai. Então, pra gente entender exatamente como funcionam essas áreas, quais são os seus campos de atuação e pra gente desmistificar algumas coisas. Então, tipo, porque assim, dizem que, assim, no mercado de trabalho todo mundo chama o profissional de marketing de marqueteiro, mas, por exemplo, quem estudou publicidade é um publicitário, quem estudou jornalismo é um jornalista, quem estudou marketing é o quê? É um marketista? É um marquetário? Não, é um marqueteiro. Só que não existe esse termo ainda, então as pessoas chamam de profissional do marketing. Só que muitas das pessoas que são profissionais de marketing falam, eu sou marqueteiro. Então, tipo, são coisas pra gente desmistificar nesse projeto. Então, você que tem interesse de alguma profissão, fica ligando no nosso Instagram. Se você tem alguma profissão legal que você acha que seria legal pra gente conversar aqui, fala com a gente no nosso Instagram também. A gente vai começar a procurar pessoas pra gente entrevistar durante essa intertemporada que a gente vai ter. Então a gente vai arrumar pessoas pra gente conversar, trocar uma ideia e já construímos os nossos episódios pra gente poder falar e passar pra vocês assim na próxima temporada. Já tem uma galera já que a gente já conversou, então tem uma fotógrafa que já topou, tem uma dona de sexy shop que já topou. Tem um publicitário que também que aceitou e tem um operador de telemarketing também que aceitou. Isso é muito legal. E as pessoas, pra elas ficarem ligadas nisso, você falou no Instagram. Qual que é o nosso Instagram, Renan? Danilo. Danilo. Nosso Instagram é @boysinpinkpodcast. No Facebook também, @boysinpink. No YouTube, Boys in Pink Podcast. A gente tá no Spotify, no Deezer e em breve em mais agregadores de podcast, né? Exactly. Se você conhece uma pessoa que nunca ouviu o podcast, indica o Boys in Pink, não só o nosso, né? Não só o Boys in Pink, mas os outros, a vasta gama de podcasts. Ultimamente estou ouvindo muito podcast sobre jornalismo. Eu tô gostando bastante. E então, e sobre ciências mais na parte quântica. Tô bem nessa pilha ultimamente. Então indica pra essa pessoa. E se você não escuta o Boys in Pink, ou se você conhece alguém que não escuta o Boys in Pink, se você não estiver ouvindo a gente no Spotify, que não escuta, não, pode estar ouvindo no Deezer ou no YouTube. Pode estar no YouTube. Não, mas você falou pra você que não conhece. Não, pra você que não ouve no Spotify e acha que, tipo, eu vou ter que pagar pro Spotify. Não, pro Spotify
podcast é free, sem propaganda, amiguinho. Exatamente, Então não tem vamos lá. interrupção para propaganda. E Exato. caso você também não queira baixar o Spotify para poder ouvir o podcast, você ouve no YouTube. Então o YouTube já vem instalado em todos os celulares. Exato. E você ouve o podcast lá, direto do YouTube. Você pode ouvir a gente lá no YouTube. Se você quiser, você pode até baixar isso em MP3 para você ouvir. Chica e trampo. Nossa, foi longe demais. É isso por hoje. Não, calma. Não? Lembrando que tá, verdade. Lembrando que o Boys in Pink, esse episódio... Esse é o penúltimo episódio do Boys in Pink. Graças a... Sacanagem. Esse é o penúltimo episódio da temporada. No próximo episódio eu espero que o Danilo esteja aqui. Só pra avisar a galera, o Danilo não pôde estar com a gente hoje porque o Danilo tá trabalhando. Né? O Danilo trabalha até muito tarde, é um rapaz trabalhador, glória a Deus, aleluia. Que permaneça assim. Amém. E ele não teve folga ainda, então por isso que tá só eu e o Renan aqui, relembrando tempos de Brothers Kitchen. Pra quem não conhece. Foda. Quem não conhece, pesquisa e vai ver a gente nas antigas. Pesquisa assim. A gente vai parar na primeira semana de novembro, então o último episódio do podcast dessa temporada vai vir na primeira semana de novembro, ou seja, semana que vem, onde a gente vai tentar trazer um tema mais leve, um pouco mais engraçado, né? Pra gente dar risada, voltar a dar risada. Porque a gente fala muito sério ultimamente. Exato. Então, bom, gente, queria agradecer a todos vocês. Não vai ter mais barulho de cachorro, barulho de criança, panela. Fé pra isso, fé pra isso. Fé nas malucas não, que aí é muito... Não, fé pra isso. Fé pra isso. Queria agradecer vocês. Quem Tá, fica com o neuralizador agora? Fique com quem você acredita. Neuralizador na mão e... Você não ouviu nada. Você não ouviu nada.